Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Cumprimento você que está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News nas TVs por assinatura, ou pelo Panflix, ou o canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nessa próxima meia hora falando sobre inovação e vários aspectos, várias abordagens a respeito da inovação. Comigo, nesta jornada aqui no Sociedade Digital, como sempre, meu parceiro André Miceli, hoje, de fato, numa ponte aérea. Tudo bem, velhinho? Uma ponte aérea e uma inovação, uma ponte aérea em Florianópolis. Tá mais longe, vim falar nesta semana. Pois é, vim falar num congresso aqui e tivemos que inovar para manter tudo coerente com a pauta do nosso programa. Pois é, não deu tempo da gente falar na semana passada, porque o tempo e espaço não se combinaram, porque estávamos no deslocamento por causa do Rio Innovation Week. E aí a gente fez um dia inteiro no Rio Innovation Week discutindo inovação, falando sobre tendências em alguns setores e conectando isso à inovação. Painéis muito ricos, é preciso dizer, e todo esse conteúdo depois vai ser possível de ser acessado e vai ser esmiuçado. Mas o mais bacana dessa discussão, André, é que a gente consegue perceber, e aí quero saber se você compartilha dessa mesma visão, que cada empresa tem a sua definição muito particular, cada profissional ali representando uma empresa tem a visão muito particular sobre o que é inovação e como exercitar a inovação no cotidiano das organizações, no ambiente de negócios. E a gente teve a oportunidade de encontrar com vários desses executivos, com vários desses personagens que promovem a inovação no Brasil e no mundo em diversos setores, e cada um deles trazendo um olhar muito particular. Mas o mais legal, pelo menos nos painéis que eu mediei, é que invariavelmente a discussão sobre inovação passou por um tópico importante que é pessoas, né? Falou-se muito sobre gente nesse processo de inovação, nesse processo de construir marcas inovadoras e relações com os consumidores. A gente discutiu comunidade, a gente discutiu colaboração, a gente falou sobre inovação como modelo de cultura dentro das empresas e passando sempre pelas pessoas. Você teve essa mesma percepção que eu? Qual foi o recorte sobre inovação que você encontrou nos painéis que você mediou no Rio Innovation Week? Eu tive, Aros. O Rio Innovation Week é um evento gigantesco, mais de 1.000 palestrantes no total, mais de 100 mil pessoas passaram por todos os pavilhões dos dias 8 a 11 de novembro. O Bruce Dixon esteve lá, o Spike Lee, o Steve Forbes, o Dan Cockrell, que foi vice-presidente do Magic Kingdom em Paris. Enfim, é um evento realmente muito grande e nós estivemos lá falando especificamente sobre inovação corporativa. Existe uma discussão muito ampla sobre o próprio conceito da inovação. Até os acadêmicos divergem um pouco sobre isso. Existe uma linha que associa a inovação a algo que foi inventado e tem alguém disposto a pagar por aquilo. Então tem muito a visão do cliente. E tem uma outra turma, um outro grupo que associa a inovação a qualquer tipo de inserção, de modificação, de atribuição e ressignificação tecnológica que possa otimizar a operação da empresa. Então é lucrar mais, ganhando mais ou gastando menos. A interseção, Carlos Aros, como você bem disse, está nas pessoas. As pessoas são a força motriz desse processo de inovação. Se teve um ponto comum que essas empresas que estavam lá conversando sobre esse tema com a gente, que são de portes, segmentos e têm características muito diferentes, há algo em comum entre os seus processos de inovação, é que eles são baseados em pessoas. Cada vez mais a gente vê as empresas, primeiro, formalizando programas de inovação, não necessariamente através de departamentos de inovação, mas através de iniciativas, algumas com iniciativas que permeiam toda a organização e algumas sim com grupos que
diretamente ou indiretamente, através de programas de inovação aberta, são responsáveis por levar essas inserções para a operação dessas corporações. O VP da Generali, em um dos painéis que eu mediei, trouxe uma visão muito interessante sobre o setor de seguros. Para quem não sabe, a Generali é uma seguradora, talvez uma das mais antigas, não é, em atuação aqui no Brasil, com uma presença forte fora do país, mas com um entendimento muito importante sobre a cultura e a burocracia do Brasil, né? Que fique claro. É um setor altamente regulado, mas um setor que passou ao longo desses últimos anos, talvez dessas últimas décadas, por transformações muito profundas. E eu não me refiro só à digitalização, mas mudanças na sociedade, nos meios de consumo, no comportamento das pessoas, que aumentam, que potencializam riscos e, portanto, tornam o negócio deles mais caro, mais desafiador, porque se eu tenho que garantir o risco de alguém, né, cobrir, dar seguro para alguém, eu preciso entender qual é a minha margem de risco para assumir aquilo ou não. E metodologias, modelos de negócios, produtos, tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Mas qual é o pulo do gato? E que ele ressaltou nessa conversa que eu tive com ele no Rio Innovation Week, que chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: a capacidade de colaborar, de colaboração entre as empresas do setor, proporcionou ao longo dos últimos anos uma competição muito saudável que levou a desenvolvimento de novos produtos, de novos seguros, de novas categorias de negócios para eles, muitas vezes usando o que de melhor uma companhia tinha, como experiência de um cliente de uma outra companhia e uma solução de um fornecedor de uma terceira companhia. Aquilo que a gente vai entender como inovação aberta, que para algumas organizações é extremamente desafiador, porque faz com que elas tenham de baixar a guarda para alguém que é visto sob uma perspectiva como concorrente, e que na verdade não é, porque os dois estão criando, estão promovendo esse desenvolvimento juntos. E depois ouvi da diretora do Einstein o seguinte, olha, da área de inovação do Einstein, ela dizendo o seguinte: nós tivemos de lutar contra as áreas internas e por isso criamos a área de inovação como um negócio à parte, uma unidade de negócio que corre na pista lateral a todo o restante, porque não podíamos mexer no nosso core, e a gente foi entendendo que essas conexões aos poucos eram importantes. Ou seja, a colaboração continua existindo. Eles tiravam os profissionais das áreas do dia a dia do hospital, levavam para a área de inovação, desenvolviam aquilo como um embrião e só depois devolviam para o mercado. E essa troca acontece até hoje com resultados incríveis para o próprio hospital, reduzindo o tempo de espera no pronto-socorro, antecipando taxas de ocupação em leito, e um sem número de processos e projetos que eles implementaram. Então, seja colaborando internamente ou colaborando com os pares, esse processo é dos mais saudáveis. Ele não acontece sem sofrimento, isso ficou claro, e a gente ouviu de muitos, ele não acontece sem sofrimento. A inovação, quando ela é indolor, é porque alguma coisa de errado está acontecendo, que ela tem que tirar do centro, né, para mexer com as peças ali, mas ela traz esses resultados que o André colocou. Eu quero trazer aqui duas falas, André, depoimentos que a gente coletou logo que os painéis terminaram. O primeiro deles é da Edinalva Vasconcelos, que é Finance Director do SAS para a América Latina, e ela fala justamente sobre essa coisa da colaboração. Vamos ouvir a Edinalva e na volta a gente comenta essa fala dela. Ela traz um case muito específico. Vamos ouvir esse trechinho. Um dos exemplos que eu posso citar aqui é das áreas trabalhando juntas, não somente para buscar uma solução, mas trazer receita recorrente para a empresa, é uma situação de fraude, por exemplo, em planos de saúde. Numa organização, nós conseguimos fazer com que a empresa que estava vendendo soluções conseguisse uma receita recorrente e conseguisse crescer, e as empresas que estavam comprando essa solução tendo muito mais segurança. Para que você tenha noção, nós conseguimos, com esse projeto, mitigar cerca de 30% do custo que essas empresas tinham. Então, isso eu acho que várias áreas trabalhando com o mesmo
com o mesmo foco, o mesmo objetivo faz a diferença. É a colaboração, né, André? Pois é, Aros, você trouxe exemplos, essa fala da Nova é muito boa, porque ela ilustra bem temas que você trouxe antes, tanto no Einstein quanto na Generali. A Generali é um gigante da tecnologia também, não só dos seguros, mas na Europa ela já figura entre os líderes de inovação e do mercado de seguro há muito tempo. E o Alexandre Muniz, que é o vice-presidente com quem você conversou aqui, tem sido um desses representantes, assim como o Mafra na XP, dessa galera de TI que vai assumindo postos de controle e postos executivos. O público da tecnologia que vai tendo e levando essa visão de negócios às áreas executivas. Não tinha muito isso no passado, mas agora esse papel está ficando cada vez mais comum. Esse pensamento de colaboração é um pensamento que, quando o executivo tem, ele consegue executar mais facilmente com o suporte da tecnologia. Nesta semana eu tive num outro evento, no Congresso da Fortinet, num dos painéis que eu tive a oportunidade de mediar, a conversa foi muito boa e a Luciana, que é da Adobe, ela disse o seguinte, a Luciana de Castro, ela disse o seguinte: o grande desafio dos times hoje não é mais o analytics pelo analytics, ou seja, dados já se tem de monte, você já gerou esses insights, você tem que ter a capacidade de analisá-los. Se você não fez isso, você já está 10 casas para trás. O que é preciso fazer hoje? E aí é que está o grande ponto das empresas que verdadeiramente entenderam como é promover essa inovação. É fazer gestão de comunidade. Como é que eu interajo com o meu cliente se o tempo todo ele precisa estar comigo, não só no momento que ele vai consumir? E aí ela falou sobre a geração de conteúdo. Vamos ouvir a Digital Experience Solutions Consulting Manager da Adobe, a Luciana de Castro, e aí depois a gente comenta. A geração também de conteúdo em escala é um grande desafio, porque no momento que você passa a ter todos esses segmentos, pessoas diferentes, não adianta você fazer todo um entendimento dessa jornada e entregar o mesmo conteúdo. Então, eu vejo que esse é o próximo passo. Conseguir gerar esse conteúdo em escala, automatizar, utilizar toda a tecnologia que a gente tem, que a gente usa super bem na parte de dados, utilizar para geração de conteúdo e também curadoria desse conteúdo, que é um desafio das organizações hoje. É inovação em todas as pontas e a leitura deles agora não vamos só fazer anúncio para fisgar o cliente. Nós vamos tratar essa relação como algo muito mais duradouro. E vamos fazer isso por meio de conteúdos que atraiam essas pessoas e que as mantenham conectadas ao nosso produto, à nossa marca. Mas você é o professor desta matéria, André Misseri. Quero ouvi-lo sobre o tema. Sabe, Aros, vou fazer aqui uma propaganda do Sociedade Digital. Há alguns meses nós conversamos aqui com o Douglas Montalvão, da Adobe, também, sobre esse tema. É uma conversa muito interessante sobre a experiência em geral e de que maneira esse processo de hiperpersonalização tem ajudado as empresas a gerarem novos negócios e manterem seus clientes por perto. A gente inova, né? O mercado inova, Aros, sempre sob 4 perspectivas. Ou a empresa inova em processos, ou ela inova em produtos e serviços, ou ela inova em marketing, vendas ou em gestão. Quando a gente pensa na experiência, se a gente extrapolar um pouco esse pensamento, a gente pode pensar na experiência tanto dos clientes externos quanto desses clientes internos também. A experiência dos colaboradores, a experiência de parceiros e de todos os stakeholders que fazem parte da empresa. Então, a marca acaba se beneficiando de diversas maneiras. Uma empresa fortalece a sua marca e, consequentemente, a sua operação como um todo quando inova e gera experiências para todo o ecossistema com o qual ela se relaciona. Por isso é tão importante pensar nisso de ponta a ponta, Aros. E é interessante essa ideia que a Luciana traz, quando ela fala sobre a importância do conteúdo e tudo mais. A gente discutiu isso também aqui no Sociedade há algum tempo, quando a gente falou sobre
o ativo mais importante hoje, qual é o ativo mais caro que existe atualmente? É o tempo, né? A gente disputa a atenção, ou a nossa atenção é disputada o tempo inteiro. Então, quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, está com o celular na mão e está chegando notificação de tudo quanto é caminho. Deve ter, para além da tela do celular, da tela da televisão, do computador, outras muitas telas com estímulos sendo oferecidos. Tem pessoas falando do lado, você tem impressos aí na tua mão, você tem folheto, tem revista, tem jornal, tem uma série de coisas promovendo essa disputa. E a notificação em cima de notificação. Então, quando você você muda essa ideia, e eu achei essa proposta interessante, e aí vale a gente voltar nisso daqui a algum tempo, de que as empresas que verdadeiramente estão inovando nessa ideia da construção de comunidades são aquelas que entenderam que não é só vender o peixe, não é o tempo inteiro anunciar algo, mas é criar vínculos e estabelecer uma conexão real com a audiência, uma comunicação real com essa comunidade, com essas pessoas que estão no entorno. Porque, e aí a gente deu exemplo com a Ambev, né? No limite, a Ambev vende bebidas, mas eles estão preocupados em ter presença no metaverso. Eles não vão vender bebida no metaverso. Mas a experiência digital nesse ambiente e um relacionamento com o cliente pode ser convertida no limite em uma promoção num show, num evento, ou desconto, ou qualquer coisa que o valha, no mundo físico, onde aí sim eles vão vender a bebida. Mas essa interação e criar essas experiências que sejam reais, de um vínculo efetivo, isso tem transformado a relação das marcas. E aí o que fica claro para cada um deles, e aí no fim do dia, a mensagem que fica sobre a inovação, e aí nesse caso, mas para todos os outros, é a seguinte: ela talvez custe muito menos, investir em inovação talvez custe muito menos do que insistir em um caminho absolutamente equivocado, do que insistir em um caminho que vai na contramão daquilo que o próprio mercado está demandando. Inovar não é você reinventar sua empresa todos os dias, mas são esses pequenos detalhes que, somados, acabam por fazer a diferença. E no caso desse entendimento sobre as pessoas, sobre as comunidades, isso tem um valor gigantesco. E a gente pode colecionar inúmeros exemplos no mercado de marcas que vêm trilhando essa jornada e que gastam talvez muito menos com publicidade hoje do que gastavam antes, estando muito mais presentes nas vidas das pessoas do que estavam antes quando compravam lá o display de mídia. Eu acho que esse é o raciocínio quando a gente fala sobre a inovação aplicada a esse contexto, né, André? Aros, comunidade é engajamento, e engajamento é um produto de amor, dinheiro ou glória. Ou a marca tem condições de desenvolver um sentimento positivo no grupo com o qual ela se relaciona, ou ela compra esse envolvimento através de programas de fidelidade, pontuação, descontos, ou ela por si só confere um status a esse grupo. Então essa tríade, que pode acontecer isoladamente ou esses atributos podem ser combinados, de amor, dinheiro e glória, acabam sendo as maneiras fundamentais para que uma marca construa a comunidade e mantenha esse grupo em torno de si. Ô, André Miceli, vamos conectar Rio e Lisboa, porque aconteceu a Rio Innovation Week, nós dois estivemos lá, acompanhamos o evento, fizemos um resumão de um dia aqui, de uma discussão do painel da Technology Review, né, o dia da Technology Review lá, com um debate sobre inovação. Foram várias salas, teve de tudo, teve influenciador, teve robótica, foi um evento muito bacana mesmo. Eu saí de lá com uma percepção muito positiva e com uma perspectiva muito bacana do que pode vir a ser a próxima e a outra e a outra e a outra edição, porque potencial para isso o Brasil tem. E aí a gente conecta com Lisboa, porque rolou em Lisboa o Web Summit. O Web Summit discutiu alguns desses temas correlatos a essa ideia que o Rio Innovation Week, mas com outro endereço, com uma outra perspectiva, mas também com foco no digital. Quem esteve por lá foi o Rony Weinzoff, que a gente já recebeu aqui no Sociedade Digital algumas vezes. O Rony é um especialista em direito digital, um cara absolutamente atuante nesse universo, professor, e que esteve por lá
e fez um apanhado de temas que ele acompanhou, principalmente nessa intersecção entre o físico e o digital, que é a nossa grande discussão hoje quando a gente fala sobre tendência nesse universo, conectando aí os outros pilares, inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual e por aí vai. Vamos ver esse resumo que o Rony faz do que foi o Web Summit e a gente fala na volta. Fala, André Aros, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar mais uma vez com vocês. Acabei de retornar do Web Summit, um evento mais relevante sobre a perspectiva de inovação e tecnologia que tem no mundo, lá em Lisboa. Os números são impressionantes, 70 mil pessoas, mais de 900 palestrantes, 2.000 startups, 1.000 investidores, enfim, tudo ali acontece, negócios, networking, principalmente muito conteúdo aí com os expoentes da tecnologia em relação a tendências para o futuro, né? E algumas questões me chamaram a atenção. Primeiro, o uso da tecnologia para o bem, né? Foi muito impactante ter a primeira-dama da Ucrânia ali na abertura do evento, falando do que significa uma guerra no século XXI, ou seja, o que significa a alta tecnologia sendo utilizada para o mal. Drones suicidas, ataques a infraestruturas críticas, uma guerra de desinformação, né? Então ali foi um recado muito significativo da importância de nós refletirmos, né, em relação às novas tecnologias de uma forma geral, da ética by design, no desenvolvimento das tecnologias, mas também no uso, obviamente, como ferramentas pelos seres humanos. Uma outra questão muito importante é a transição da Web 2 para a Web 3. O que significa isso? Uma internet que cada vez mais é descentralizada, uma internet que cada vez mais gera o protagonismo para o usuário, nós como usuários, né? Que somos os detentores dos nossos dados, detentores dos nossos conteúdos, com uma possibilidade cada vez maior de tokenizar isso, né, por meio das famosas NFTs. Então essa é uma outra questão bastante relevante. Metaverso, claro, dominou boa parte das discussões, e aqui é muito interessante notar, né, que não é uma questão de você largar a vida presencial, física, e ir para o mundo digital, não é isso, né? Cada vez mais nós vivemos um mundo digital, né, onde não é possível mais se separar o mundo digital do físico, e a questão é melhor tirar o melhor proveito de ambos, né? Ou seja, a gente pode efetivamente tirar o melhor proveito de ambos, né? Por exemplo, na área da educação, você pode estar literalmente dentro da história. As viagens ao tempo, elas são possíveis por meio do metaverso, e você pode efetivamente entrar dentro da história ali para viver uma cena ali que você precisa estudar, né? Outro exemplo, a questão de evitar preconceito e discriminação, né, por meio do uso do metaverso, em que as pessoas estão despidas ali de preconceitos porque elas não estão vendo ali a raça, a cor, a etnia, a religião daquelas pessoas. Então esse é outro ponto. Ou alguém que tem uma comorbidade física, né, não consegue andar, e dentro do ambiente imersivo ele tem aquela sensação de voltar a andar. Fora as práticas industriais, né, dos digital twins, ou seja, uma replicação de peças, ferramentas em modelos industriais em que você consegue ter uma forma de eficiência muito maior. E uma outra questão bastante interessante também da geração Z, né, ou seja, uma geração que cada vez mais está inserida no mercado de trabalho, uma geração que também é consumidora, quem nasceu de 1995 até 2010, que é uma geração nativamente digital e que é uma geração questionadora, é uma geração que tem muitos valores e vão atrás de muitos propósitos. Eles querem saber efetivamente o que as empresas estão fazendo para o bem da humanidade, de uma questão de sustentabilidade que vai muito além de produtos e serviços que ofertam ao mercado. Então, nesse ponto também foi bastante relevante, e as empresas têm que estar de olho na geração Z. Inclusive, um dos exemplos foi alguém da geração Z que foi colocada no cargo de executivo, tá no board ali de executivos, chamado CEO, né? Ou seja, isso é muito interessante, cada vez mais as empresas terem no board executivo diversidade cognitiva, né? E o que significa isso? Diversidade de gerações, diversidade de pensamentos de uma forma geral. Então esse é um resumo aqui do que eu vi por lá, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço. É isso, um resumão, André Miceli, vários tópicos ligados a essa digitalização. Essa história do digital é um desafio, inclusive, que está conectado a essa história da cultura das organizações que a gente falava. A gente ouviu um pouco do SaaS, da Adobe. Eu acho que quase todos com os quais eu pude conversar no Innovation Week mencionaram esse desafio. Todo mundo usa, é muito curioso, né? Todo mundo usa a pandemia como um marco temporal para falar sobre essa ruptura, porque ali ficou muito evidente, embora o home office não tenha nascido ali, mas ali ficou muito evidente essa história em que
você percebe de fato que as fronteiras que a fronteira ficou muito clara entre esse momento presencial e esse momento, o momento físico e o momento digital. Mas isso hoje já está espalhado por um sem número de realidades. E o desafio agora é a gente aprender a lidar com cada uma delas, né? Pois é, Aros, e mais uma vez a gente encontra uma interseção nas pessoas. Assim como falamos no mercado corporativo, a fala do Rony pode ser resumida em pessoas. Ele trouxe no início do testemunho a questão da tecnologia sendo utilizada na guerra, e ali a gente pôde avaliar todas as questões associadas ao Tech for Good and for Evil, no que diz respeito à desinformação e no que diz respeito à guerra propriamente dita, dos drones e no combate. Depois, quando a gente fala desse paradoxo entre uma Web3 que é supostamente descentralizada ou com valores descentralizados, mas que, ao mesmo tempo, lida com governos que têm tendências totalitárias, de governos que procuram dominar os padrões da internet e empresas que brigam por esses mesmos padrões, a gente tem observado uma questão de comportamento muito forte nessa história toda. O Rony trouxe observações em relação a preconceito, à geração Z, a tudo que diz respeito a pessoas. Mais uma vez, Aros, a gente vê a tecnologia evoluindo e cada vez mais estando associada a gente. E isso é o mais fascinante, porque no fim do dia, a tecnologia, eu sempre insisto nisso, a tecnologia nasce de pessoas para pessoas, e no meio do caminho alguém vai escolher como usar. Se vai usar para o bem, se vai usar para o mal, mas é sempre assim, sempre foi e sempre será. A gente torce para que, na maioria esmagadora, se não na totalidade dos casos, ela seja usada para o bem, mas é sempre da mão de alguém para um outro alguém, e isso nunca vai deixar de ser. E aí eu cito sempre a minha amiga Marta Gabriel, quando diz assim, mas é de um humano para o outro humano, mas as máquinas já estão aprendendo a fazer. A resposta dela é muito boa para isso. Você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. André Miceli, adivinha o que aconteceu? Bom, meus robôs diriam que o tempo acabou, Carlos Aros. Estouramos o tempo mais uma vez. Mas na semana que vem tem mais, meu amigo. Um grande abraço. Semana que vem tem mais, Carlos Aros. Um abraço para você, para todo mundo que nos ouve ver. É isso. Se você chegou pela metade aqui e não entendeu nada, falamos muito sobre inovação hoje, com diferentes vieses, diferentes perspectivas. Juntamos dois eventos importantes que aconteceram nos últimos dias, e o Innovation Week e o Web Summit, e fizemos um apanhado desse tema inovação para você que acompanha o Sociedade Digital. Na semana que vem a gente volta e você pode buscar esse e outros programas lá no Panflix. Mas na semana que vem a gente volta discutindo o impacto da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço, tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.